está aqui hoje. É muito bom ter você aqui com a gente. É tão bom ver a casa cheia, cada rostinho aqui. Bom demais, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Essa casa é sua, essa casa é nossa. Então, sinta-se à vontade. Você que está nos acompanhando de casa, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade também. Nós estamos juntos, conectados, e isso é bom demais, amém? Quem está animado hoje? Quem está feliz? Yes, isso aí. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Obrigado pelas nossas vidas, por estarmos aqui. É bom demais sabermos que você cuida de nós, sabermos que você zela por nós e que a palavra de hoje venha encontrar os nossos corações, que eles estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam abertos e que nós venhamos compreender aquilo que você tem para nós. Muito obrigado. Amém e amém. Amém? O tema de hoje, quem sabe você vai ficar meio... Mas é algo que falou muito comigo e eu espero que venha falar com você também. O tema de hoje é o que fazer quando me sinto sozinho. O que fazer quando me sinto sozinho. Eu acho que é fato com todos nós aqui que muitas vezes na nossa vida a gente se sente sozinho. Isso é fato. Quem sabe no dia de hoje mesmo você está se sentindo sozinho. Quem sabe no dia de hoje você está passando ou enfrentando uma situação e que você se sente sozinho. Pensa, eu estou sozinho nessa. Não tem solução, ninguém está comigo nessa. Para quem que eu vou compartilhar essa dor? Para quem que eu vou compartilhar isso? E a verdade é que é muito normal, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, a gente pensar que está sozinho. Uma dificuldade, mas pensa naquela dificuldade, quem sabe você está passando ou já passou. É muito normal a gente, por um segundo, ou por um minuto, ou por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, a gente pensar que está sozinho. A gente pensar que não tem ninguém com a gente, que não tem ninguém por nós. E na verdade, ter esse pensamento é algo que o inimigo ele quer que eu e você tenhamos. Ele quer que eu e você tenhamos a convicção de que nós estamos sozinhos. Esse é o maior objetivo dele. Ele quer que eu e você tenhamos a convicção de que aquilo que nós estamos passando não tem solução, não tem saída, não tem como se resolver. É essa a convicção que ele quer que eu e você tenhamos. E é isso que ele todos os dias tenta colocar na nossa mente. Todos os dias, é incessável, ele não cansa. Todos os dias ele vai tentar colocar na sua cabeça, você está sozinho, essa situação que você está passando não vai se resolver, não tem jeito, acostume-se com isso. Acostume-se com essa situação, essa fase que você está vivendo não vai passar. Vai ficar assim para sempre, você vai morrer e vai estar assim. É isso que ele todos os dias luta, para que eu e você tenhamos essa convicção. Ele quer que eu e você venhamos acreditar nisso. Porque quando eu e você acreditamos nisso, nós passamos a viver com base nisso. Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Se eu creio que o problema não vai se resolver, ele não vai se resolver. Mas agora, se eu creio que em Cristo eu posso todas as coisas, ele se resolve. Porque não é mais você que vai resolver o problema, mas é em Cristo. Cristo vai resolver o problema. Por isso, o maior trabalho do inimigo não é te tirar da igreja. Não é que você não venha mais para a igreja.
O maior trabalho dele é que você esteja aqui sentado, mas que você veja Deus e creia da forma errada. Porque enquanto você ver Deus da forma errada e você crer da forma errada, você não vai viver aquilo que Deus tem para ti. Você vai viver em um círculo, andando em círculos. E aí você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a gente dizer aqui na plataforma que Deus tem uma vida extraordinária para você e você nunca vai viver. Esse é o maior trabalho dele. E quando e quantas vezes a gente está enfrentando uma situação na nossa vida, uma situação difícil na nossa vida, e a gente se deixa ser levado por alguns pensamentos que vêm na nossa cabeça. Quantas vezes isso já aconteceu? Já aconteceu muito comigo, gente. E eu estou aqui em cima da plataforma falando. Eu falo, Deus é bom, yes. Aí eu falo para vocês, medite isso durante a semana. Aí eu chego na minha semana. E eu penso assim, poxa, cadê a bondade? Todos passamos por isso. Todos, muitas vezes, deixamos ser levados por alguns pensamentos. Isso acontece. Muitas vezes, em vez de mantermos a nossa fé certa, naquilo que ouvimos, na palavra, muitas vezes a gente acaba se deixando, e perceba que eu estou usando o se deixando ser levados para ficar com medo ou assustados. E aí, em vez da gente manter a fé certa, a gente deixa a fé certa ir embora e a gente fica com medo e assustado. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Só que algo que eu acho particularmente incrível da pessoa de Cristo é que todas as vezes que a gente pisa na bola, todas as vezes que a gente deixa ser levado por um pensamento, todas as vezes que a gente não acerta o alvo, ele não chega para você e para mim e fala assim, ué, você não acertou o alvo? Você não se dizia o bonzão, o que tinha fé em mim? Ele nunca vai fazer isso. Todas as vezes que eu e você se deixamos ser levados ou erramos o alvo, ele vai chegar para mim e para você. E ele vai falar assim, vem, vamos continuar. Eu vou te ensinar. Eu estou aqui por você. Você não está sozinho. Eu vou te ensinar a você mudar a sua perspectiva. Isso é fantástico. Ele não é como nós. Que quando alguém erra do nosso lado, a primeira coisa que a gente faz é, ó, ele errou. Coisa feia, errou. Não. Ele chega até nós com amor, com bondade, com graça, com piedade. Pega na nossa mão e fala assim, vamos continuar. Você errou o alvo. Você só errou o alvo. Vamos jogar de novo a flecha. Vamos de novo, vamos de novo. E não importa quantas vezes ele vai falar isso. E ele fala isso todos os dias, muitas vezes. Vamos de novo, vamos de novo. Isso é graça. Ele não se cansa. O Espírito Santo, ele está constantemente trazendo a minha e a sua memória aquilo que a palavra diz, aquilo que nos ensina, aquilo que a Bíblia nos ensina. É isso que constantemente ele faz. Mas então, o que a gente faz quando a gente se sente sozinho? O que eu faço? Primeiro, eu quero te mostrar que você não está sozinho. E aí, segundo, depois eu quero te dar 2 dicas do que você pode fazer quando você se sente sozinho. Certo? Vamos lá, então. A gente vai ler Gênesis, capítulo 3, e o verso 8.
Se você quer acompanhar, Gênesis, o capítulo 3, o verso 8. Em Gênesis 3, vai falar sobre a queda de Adão e Eva. O momento onde eles foram enganados pela serpente e comeram do fruto. Só que eu quis trazer o verso 8, porque eu vou ser sincera, eu li várias vezes Gênesis 3 e eu nunca reparei nesse verso. Sabe quando você repara, assim, de você olhar e falar assim, nossa, que interessante o que está escrito aqui. Desculpa, gente, eu nunca tinha feito isso. Aí hoje eu fui ler, e aí eu reparei nesse verso. Eu falei assim, olha o que incrível o que está escrito aqui. Vamos lá. Gênesis 3, o verso 8. Vai dizer assim. Para te recapitular. Gênesis 3, 8. No verso 8, Adão e Eva já tinham comido do fruto. E aí eles viram que eles estavam nus e foram se esconder. E aí chega o verso 8 que diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que interessante. Porque perceba que diz assim, ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Então, uma coisa que a gente consegue notar aqui é que eles sabiam ouvir os passos de Deus. Eles sabiam quando Deus estava chegando. Por eles terem ouvido os passos de Deus, eles se esconderam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles tinham comunhão com Deus. Isso quer dizer que Deus vinha direto ter um relacionamento com eles, ter uma comunhão com eles. Deus vinha direto, Deus vinha todos os dias conversar, ter um relacionamento, ter um momento de comunhão. É isso que o verso 8, você pode analisar. A gente pode ver que a comunhão que Deus tinha com eles era diária. Só que perceba, quem ia ao encontro de quem? Era Deus que ia ao encontro de Adão e Eva, ou era Adão e Eva que iam ao encontro de Deus? Coloca ali para mim de novo, Gabriel, fazendo favor. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Quem que estava vindo? Deus. Deus vinha ao encontro. Era Adão e Eva que estavam indo ao encontro? Não. Era Deus que estava vindo ao encontro. Interessante. Como um Deus tão poderoso, tão grandioso, pode vir ao encontro simplesmente de uma criação. O que essa criação tinha de tão importante para esse Deus? Para todos os dias ele vinha ao encontro dele. Deus, todos os dias, a Bíblia, eu não sei se ela fala que todos os dias, eu fui pesquisar e eu nunca encontrei. Eu não achei, mas se alguém sabe da passagem, por favor me diga, porque eu quero saber. Eu não encontrei a Bíblia dizendo que todos os dias Deus vinha ter um encontro. Tem esse versículo? Nosso amigo aqui. Não tem, né? É verdade. É uma frase que a gente fala e eu pensei assim, mas tá mesmo na Bíblia? Mas só por esse verso aqui, a gente vê que Deus vinha direto com eles. Deus vinha ter comunhão, porque eles, só de ouvir os passos, eles sabiam que era Deus. Deus, ele vinha constantemente ter um tempo de comunhão com Adão e Eva. Porque essa era a razão dele ter criado. Ter um relacionamento com eles. Ter uma comunhão com a sua criação. Esse era o propósito. Deus, ele sempre quis ter comunhão. Deus,
ele sempre quis estar em unidade com a sua criação. Esse era o propósito dele. Se você ler sobre o momento em que Deus cria o homem e a mulher, que está ali em Gênesis também, capítulo 2, você vai ver que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança. Certo? Vai dizer que Deus soprou o fôlego de vida neles. Adão e Eva eram semelhantes a Deus. Adão e Eva eram semelhantes a Deus. O mesmo Espírito que estava em Deus agia na vida de Deus. Vamos, para você entender, era o mesmo Espírito que agia sobre Adão e Eva. Isso quer dizer para mim e para você, eu vou tentar explicar aquilo tão grandioso que está na minha cabeça. Jesus me ajuda aí. Para você entender. Deus, ele criou Adão e Eva semelhante. Deus, ele vive em comunhão. Deus, ele respira comunhão. Mais um pouquinho eu vou te explicar por que de tão forte a comunhão. Deus, ele vive por comunhão. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Eles tinham algo em comum. Eles tinham semelhança, eles eram parecidos. Deus, o homem, e Adão e Eva eram semelhantes a Deus. Para Adão e Eva ter um relacionamento com Deus, eles tinham que ser semelhantes a Deus. Por isso que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Para Adão e Eva ter comunhão, eles tinham que ser semelhantes. Ai, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque na minha cabeça está explodindo. Isso é muito grandioso. Aqui a gente precisa entender. Deixa eu voltar para o meu script aqui. Quando Deus criou o homem, ele o criou à sua imagem. E ele colocou o sopro de fôlego, o sopro de vida dentro dele. Isso os tornou semelhantes. Agora eu vou te explicar por que eu disse que Deus vive em comunhão. Você já ouviu falar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? A Trindade? Certo. Se você já ouviu falar, guarda isso na sua cabecinha aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são 3 em 1. São 3 pessoas, mas eles têm o mesmo pensamento, o mesmo coração, o mesmo caráter. O que flui de um, flui do outro e flui do outro. O que um quer, o outro quer e o outro quer. O amor, Deus é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. Eles vivem em uma comunhão, uma harmonia perfeita. O filho não sente ciúmes do pai, o Espírito não sente ciúmes do filho. O pai não sente ciúmes do filho. Em vez disso, o pai deu toda a autoridade ao nome do filho. Mas o filho, quando foi subir aos céus, ele disse: eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito. Perceba, não existe diferença e não existe ciúmes entre um e outro. Na verdade, eles têm uma comunhão plena. Plena. Perfeita, completa. Os 3, eles vivem com o mesmo propósito e o mesmo poder flui dos 3. Perceba que a comunhão para Deus é essencial. Você conseguiu chegar na conclusão que a comunhão para Deus é algo essencial? É importantíssimo para Deus a comunhão? Ele criou a humanidade, ele criou Adão e Eva para ter comunhão. Todos os dias ele vinha ter comunhão com Adão e Eva.
Ele criou Adão e Eva semelhante a eles, para eles terem uma comunhão. E Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três vivem em comunhão. Esse é o objetivo de Deus ter nos criado. A comunhão, estarmos juntos, vivermos juntos. Porque o que é comunhão? É estar junto. É viver junto, é compartilhar as coisas juntos. Isso é comunhão. Comunhão não é estar sozinho. Quando você está sozinho, você não está tendo comunhão com ninguém. Você está sozinho. Mas quando você está com outros, você está tendo comunhão. Quando você senta à mesa para almoçar com a sua família, você está tendo comunhão. Pelo menos é para ter. Para sentar, conversar, e aí, como é que foi o dia? A gente sabe que, pelo menos lá em casa, é assim. Eu chego do trabalho e a gente, é certo, a gente toma café sentadinho na mesa. De 1 hora que a gente está sentado, 1 hora é eu que falo. E o Felipe tá, nossa, que coisa, não? Eu aqui, ó. A gente sabe, mulher gosta de falar, gente. Não adianta, a gente é aqui, ó. Mas é comunhão. Sabe? Esse é o objetivo da nossa criação, dele ter nos criado, é estarmos juntos, é vivermos juntos. Mas e quando a queda aconteceu, isso não foi perdido? Eles tinham todos os dias comunhão com Deus. A queda aconteceu. Deus tirou eles do jardim. Eles não tinham mais comunhão todos os dias com Deus. Agora eles tinham comunhão com a família. Adão e Eva e seus filhos. Essa era a comunhão que eles tinham, mas com Deus não mais. Aquela conexão que eles tinham, não tinha, criou o abismo. O acesso que eles tinham, acabou, perdeu. Foi-se embora. Só que hoje eu tenho uma boa notícia para você. Essa conexão, essa comunhão entre eu e você e Deus foi restaurada. Essa comunhão foi restaurada. Ela não está mais perdida. Eu quero ler com você Isaías, o capítulo 7, e o verso 14. Esse versículo, se você acompanha nossos natais, você vai saber de cor, porque todo Natal a gente coloca ele. Isaías, o capítulo 7, o verso 14. Aqui começa na verdade, aqui Deus ele começa a direcionar o povo para o que ia acontecer. Se você ler do verso 1 se eu não me engano é do capítulo 7, se eu não me engano é. Ele vai falar, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Diz aí, Vanusa, se está escrito isso. Não? Então é outro. Não, não é esse aí. Não é esse. É o capítulo 9, se eu não me engano. Isso aí. Confirma para mim. Não, também. Então, também. Então, não tá, gente. Se alguém achar, por favor, me diga. 9:2. Isso aí. Eu sabia que tinha porque teve um ano que a gente colocou no Natal. Viu? Ah, a cabeça está boa.
aqui a gente vai ver que Deus ele começa a direcionar e falar para o povo o que ia acontecer. E se você for ler o Antigo Testamento, tudo que a gente for ler, todos os personagens bíblicos, Moisés, toda essa galera aí que você ouve, todos eles apontavam para a pessoa de Cristo. E apontavam para aquilo que Cristo ia fazer. Então, é fascinante ler o Antigo Testamento vendo isso. Você entendendo que tudo que acontecia ali era mostrando a pessoa de Cristo. Isso é fascinante, gente. Só que quando chega aqui, e a gente vai ler, Isaías, o capítulo 7, o verso 14, vai dizer assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Só que quando a gente vai, isso está em Isaías. Quando a gente vai para Mateus, o capítulo 1, do verso 20 ao verso 23, isso vai estar escrito de novo. Vamos lá, Mateus, o capítulo 1, do verso 20 ao verso 23. Para te dar um contexto, aqui era quando Maria ficou grávida, e aí José, ele estava naquela de caso com ela ou não. Porque imagina, a gente, vamos ser sinceros, a gente lê a história, a gente fica assim, e a gente sabe, na Bíblia diz que é do Espírito Santo, mas, gente, na hora, o José, coitado, a mulher apareceu grávida, não era filho dele, de quem que é? Claro que ele ia falar, claro que ele ia duvidar, claro que ele ia por alguns segundos pensar, eu não vou não. Esse daí, não fui eu ali. E aí chega o capítulo 1 do verso 20, vamos lá. Mas depois de ter pensado nisso, José, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías a gente leu: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Perceba que Deus veio até nós. Ele veio até nós. Deus conosco. Você consegue entender que Jesus é o próprio Deus? Se eles são três em um, Deus, o Espírito e o Filho são iguais. Então, quando Jesus andava nessa terra, não era apenas o Filho andando, mas era o Pai e era o Espírito andando. O próprio Deus, Emanuel, o Deus conosco, veio até nós. Ele não mandou o intermediário. Ele não falou assim, anjo Gabriel, vai lá. Não, o próprio veio. Ele veio até nós. Foi isso que Cristo veio revelar. Foi isso que Cristo veio a boa nova foi dizer: o Deus está com vocês agora. Se antes vocês estavam sozinhos, se antes existia um abismo entre vocês e Deus,
acabou, porque Deus está com vocês agora. Eu estou aqui. Eu, Jesus Cristo, sou Deus com vocês. Uau! Que incrível! No jardim era Deus que vinha todos os dias falar com Adão e Eva. Na pessoa de Cristo, o próprio Deus desceu e veio até mim e a você. Ele veio nos encontrar, Ele veio nos resgatar. O Deus conosco. Se a comunhão tinha sido perdida, em Cristo, ela foi restabelecida. Hoje, eu e você, nós temos comunhão novamente com Deus. E é por isso que a gente não está sozinho. Esse é o motivo, essa é a verdade. A gente não está sozinho porque Deus está conosco. Deus conosco, Ele veio até nós. Ele desceu dos céus e veio até mim e a você. Quando a gente olha para Cristo, eu não sei se você já assistiu a série The Chosen. Se você não assistiu, assiste, gente, que é maravilhosa. Sabe, o Jesus que eles colocaram ali é um Jesus tão simples. Às vezes a gente tem aquela imagem, ai Jesus, nossa, ele vem assim, e o vestido dele tá fazendo assim, ele flutuava já. Que nada, ele era simples, igual eu e você. Ele sentiu dor, igual eu e você. Maria trocou as fraldas dele, e deve ter sido muitas. Jesus, ele era simples demais. Ele era humilde. E não no sentido de pobreza, mas de nobreza. Jesus, ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos, para que no momento em que ele diz, está consumado, ele diz, eu venci. Tudo aquilo que vocês vão passar, tudo aquilo que você um dia vai sentir, eu venci isso daí. Porque eu passei isso daí. Eu chorei também. Eu me entristeci também. Ele era como eu e você. Sabe? Jesus, ele não se importava de andar quilômetros para ir até uma cidade para encontrar uma mulher. Uma pessoa só. Sabe? Não é assim ir de carro daqui até Rio do Sul. É a pezinho mesmo. Era a pé. Andavam 2, 3, sei lá quantos dias. Para chegar num lugar e ir por uma pessoa. E aí, beleza. Essa pessoa encontrou salvação. Vamos embora, discípulos. Vamos voltar. Tudo de novo. Eu imagino que os discípulos falavam, não acredito, a gente veio até aqui. Por essa pessoa. Não. Tá de sacanagem com a nossa cara. Se eu estivesse naquela situação, eu ia falar, ô Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de você. Não tem nenhum cavalinho aqui para a gente ir, a gente tem que ir a pé, aí nós vamos 50 quilômetros, daí nós temos que voltar tudo de novo? Por uma pessoa. Por aquela uma pessoa. Se isso mostra para mim e para você o quanto ele se importava com uma pessoa, para mim, pelo menos, mostra o quanto ele se importa comigo. Ele veio por mim. E eu posso falar, se tivesse só eu no mundo, ele viria por mim. Se tivesse só você no mundo, ele viria por você.
ele viria. Porque esse é Cristo. Eu quero ler com você Hebreus, o capítulo 2, o verso 14 até o verso 18. Hebreus, capítulo 2, do 14 ao 18, vai dizer assim: portanto, visto que os filhos, no caso eu e você, são pessoas de carne e sangue, Cristo também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, eu e você. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Uau! Não, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, uau! Que chocante! Que incrível! Ele veio e passou por tudo para que hoje ele chegue perante ao Pai e fale assim, ó, Pai, aqui ó, tudo que eles passam, eu venci. Eu conquistei. Eu conquistei. Tudo que eu e você enfrentamos, tudo que eu e você passamos, ele passou para que ele diga que eu venci, por isso eles vencem. Eu venci o mundo. Não se afligem, não fique com medo, não fique assustado, eu venci o mundo. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Ele veio como homem e passou por tudo que nós passamos, para que no momento da cruz ele vencesse tudo o que nós enfrentamos, ou o que nós um dia vamos enfrentar. Ele venceu. Ele venceu toda a pressão, ele venceu todo o medo, toda a dor, ele venceu a ansiedade que você pode estar sentindo. Ele venceu tudo isso. Ele venceu o medo da solidão. Porque quando ele estava lá, orando, antes de ser crucificado, antes dos soldados vir, e aí ele começou a suar gotas de sangue. Cara, imagina a pressão que ele sentiu naquele momento por tudo que ia acontecer. Ele sabia que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia que por um momento ele não ia estar com o Pai. Ele ia estar longe do Pai. Imagina você que vive todos os dias com o seu Pai. E ele não está mais ali. Qual é a sensação? Você está perdido. Você está assim, e agora? Cara, ele sabia que ele ia enfrentar isso. Mas ele venceu isso. Esse momento, ele passou e ele venceu. Para que quando eu e você hoje passamos por esse momento também, ele diga assim, eu venci, então venha filho, venha filha, levanta e vamos embora. Eu venci isso daí por você. Não é isso que você vai viver, não é isso que eu tenho para você. Ele veio até nós e Ele está conosco. Ele cuida de nós. E é por isso que você não está sozinho. Mas e quando
eu me sinto sozinho, mesmo sabendo que Deus não está comigo. O que eu faço? Tem essa pergunta também. Quando eu sei que Deus está comigo, mas eu estou me sentindo sozinho, o que eu faço? Aqui eu tenho as 2 dicas para você. Primeira dica. Medite na palavra. Meditar é pensar mesmo na palavra. Medite. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que o Espírito Santo, ele não se cansa. Assim como o inimigo não se cansa, o Espírito Santo ele não se cansa. Então, quando você chega no sábado e você escuta a palavra dizendo Deus está com você, você não está sozinho, vai chegar no domingo. Na verdade, nem no domingo. Você vai sair daqui, você vai chegar na sua casa, o Espírito Santo ele vai começar a falar. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Chega no domingo, ele vai, você não está sozinho, você não está sozinho. Você é amado, você é filho de Deus, você não está sozinho. Eu imagino o Espírito Santo assim, tá, gente? Então, cada um imagina ele de um jeito. E vai passar a sua semana e ele vai... Você acordou, abriu seus olhos. Você não está sozinho, você é amado, você é filho de Deus. Como você é lindo, você é filho de Deus. E aí você chega no seu trabalho e já vê aquela pum. E aí ele fala, você é amado, você é favorecido. Você é filho de Deus, tudo coopera ao seu bem. Aí você chega ali naquela metade do seu dia, você fica sem grana nenhuma. Ele fala assim, você tem todas as coisas, você é favorecido. Deus, ele te supre de todas as suas necessidades. E aí ele vai assim, gente. Ele todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, ele está ali falando. Só que o que difere entre alguém que escuta e alguém que não escuta ele? Alguém que ouve aquilo que ele diz, vai continuar. Beleza, vamos lá. É isso aí. Espírito Santo, é verdade. Então eu vou continuar aqui. Só que muitas vezes, a gente não ouve ele. É tanta coisa acontecendo na nossa vida. É tanta informação, porque a verdade é essa. Hoje a gente vive em um mundo com muita informação, com muita coisa. A pessoa fica o dia inteiro no celular. Gente, o teu cérebro, ele não consegue nem absorver tudo aquilo que você vê. É muita informação. E aí, sabe uma coisa que o procurar meditar, que é a minha dica? Quando você estiver em um momento, passando por uma situação que você está fora da casinha já, sabe? Quando você chega naquele estágio que você já está bem fora, que você está assim, não sei mais o que eu faço da minha vida, vou desistir de tudo também, porque eu já estou bem perdidão. Sabe o que você faz? Para. E é parar também, parar. Faz assim, ó. Chega no meio da sua sala ou vai no banheiro do seu trabalho, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Vai no seu trabalho, para. Fala assim, calma. Espírito, me fala agora. E ouve o Espírito. É muitas vozes falando ao mesmo tempo, a gente não consegue ouvir. Se todo mundo agora começar a falar, vocês não vão me ouvir mais. Porque todo mundo vai estar falando. Mas porque todo mundo fica em silêncio, vocês escutam. Quando a gente para e fala, Jesus, Espírito, fala que eu vou ouvir. Aí eu lembrei de uma coisa agora. Fala, eu vou te ouvir. Eu vou prestar atenção naquilo que você vai me falar. E não é muito, você não precisa ficar ali horas, fala Jesus, eu vou ficar aqui 3 horas. Não, gente, porque ele está falando direto, ele está direto falando com você. Quando você parar
Aí você vai ouvir, você é amado, você é favorecido. Aí você já vai, uau, é isso aí. Vamos lá continuar. É assim, gente. É uma dica maravilhosa. Eu faço. A gente tem que parar às vezes. A gente não para às vezes. A gente fica tão perdido naquele turbilhão de emoções e sentimentos que a gente está enfrentando. E aí a gente foca naquilo. A gente fica, tá, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Aconteceu isso, e eu não sei o que fazer mais, e eu estou perdido, e como é que eu vou resolver isso aqui? E aí já aparece outra coisa ali, e aí você não consegue ouvir, porque é muita coisa para você assimilar. Só que quando você para e escuta, Ele vai falar. Ele vai te lembrar. E ele vai falar, Deus conosco. E aí você vai falar, é verdade, Deus comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou passando por isso aqui sozinho. Eu não preciso passar por isso sozinho. Eu tenho um Deus comigo. Ele veio até a mim. Aqui ó. Ele veio até mim. Ele me encontrou, Ele me resgatou, Ele me trouxe novamente para perto. Eu não estou sozinha, então. Quando o Espírito falar com você, ele vai mudar a sua perspectiva em relação àquilo. Quando você ouvir, quem sabe você estava para baixo, desanimado, e aí ele vai falar com você, vai mudar a sua perspectiva. Você vai ficar, uau, isso aí, vamos lá. Dá uma respirada aqui. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer agora? Vai, Espírito Santo, me diz o que eu posso fazer. Como eu posso agir? Alguém deu uma para você lá no teu trabalho e aí você já quis dar uma de... Eita! Aí vai para o banheiro e fala, Jesus, o que eu faço agora? Ele te direciona. Eu tenho certeza que ele vai te direcionar para o amor. Se a pessoa te deu uma, ele vai falar assim, ame. Esse é Ele. Jesus é assim, gente. Por mais que é difícil às vezes, mas não é o nosso amor. O nosso amor não ama quando alguém dá uma bicuda na gente. Mas o dele, sim. O dele ama. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, que daí é muito longo e já está acabando ali. Segundo ponto. Esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Aqui tem algo muito importante para nós. Muito, mas muito. Vocês lembram que eu disse que Deus, Ele vive por comunhão? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles vivem em comunhão. A igreja, ela é um pedaço da comunhão. É como se fosse a quarta pessoa ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja. A igreja, ela vive em comunhão. Pelo menos é para viver. Mas vamos dizer que ela vive em comunhão. Quando nós vivemos em comunhão, quando nós nos relacionamos uns com os outros, algo fantástico acontece. Poderoso. Você não consegue ver Deus. Alguém consegue ver Deus? Mas eu consigo ver a Vanusa. Eu consigo ver o Maico, a Bárbara. Eu vejo Deus neles. Entende? Eu não vejo Deus em coisas, mas em pessoas. Cristo, ele veio por pessoas, então eu vejo Deus em pessoas. A igreja não é o espaço, a igreja é pessoas, mas ela não é você sozinho. Quando você está na sua casa sozinho, a igreja não está ali. Quando você está aqui, a igreja está. Quando você vai num grupo de conexão, a igreja está ali. Porque a igreja não é um indivíduo,
A igreja é o coletivo. Então, quando nós nos reunimos, ali está a igreja. Ali está o corpo de Cristo. Ali a cura, ali a transformação, ali a restauração. Porque nós estamos em comunhão. Nós estamos em comunhão. A igreja ela só está viva quando a gente está reunido. E é tão bom a gente estar com pessoas da mesma fé. Porque a gente senta, conversa e a gente é encorajado. Às vezes alguém fala uma palavra para você, você fica, uau! Você fica só para você. Mas fica assim, uau, que incrível. Essa pessoa não faz ideia como eu precisava ouvir isso hoje. Isso mudou a minha perspectiva, assim, ó. Às vezes a gente se reúne e a única coisa que alguém precisa é de um abraço. E aí a gente chega e dá aquele abraço. Transformou a vida de alguém. Isso é ser a igreja. Isso é importante demais na nossa vida. Sabe, quando você sabe que tem alguém aqui da igreja que não está legal. Sabe uma dica que você pode fazer? Uma dica que eu me incluo junto. Convide essa pessoa para sair. Convide essa pessoa para faça uma janta e convida ela. Vamos jantar lá em casa. Ah, mas eu não consigo, eu te busco na tua casa. Pronto, vamos lá. Vamos reunir uma galera e fazer um piquenique? Vamos fazer uma trilha? Jesus, Deus amado. Dependendo da trilha, oh Deus. Pico Paraná não, por favor, Michael. Mas sabe, quando você sabe que alguém da casa não está legal, reúna a sua família e fala assim, vamos orar por essa pessoa. A gente sabe que essa pessoa está passando dificuldade. Vamos fazer isso. Não precisa chegar na igreja e falar assim, vamos orar pelo irmão tal, que está passando por uma luta. Que nada, não precisa dessa formalidade. Ora você. A pessoa não veio na igreja. Pai, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa, mas vai lá onde essa pessoa está. Cuida dessa pessoa, do coração dela, da mente dela. Para que ser tão individualista? A gente não precisa ser individualista. Não precisa ser cada um no seu canto. A gente pode ser o nós. O nós. Quando é o nós, é mais fácil, é mais leve. Sabe, tem uma coisa que a gente sempre falava nos imersão, em relação à igreja, liderança, que era quando várias pessoas servem, quando várias pessoas ajudam e contribuem, não fica pesado para ninguém. Porque imagine só, a gente vai, sei lá, levantar uma coisa. Vamos dizer assim, levantar essa cruz. Que a única pessoa que conseguiu mexer nessa cruz foi o pastor. Eu não sei como que ele conseguiu colocar isso ali. Que ninguém tira mais. Aquilo era só para Páscoa, gente. Está ali até hoje. Porque ninguém tira mais. Mas, me desculpa. É maravilhoso. Já se tornou como é que diz? Se tornou o cartão postal da igreja, a cruz. Se todo mundo, se eu sozinha levantar, que nunca isso vai acontecer, eu não iria conseguir. Mas agora, se muitas pessoas se reunir e falar, vamos tirar, não vamos tirar, vamos deixar, mas vamos mudar de lugar, a gente consegue. Não vai ficar pesado para ninguém. Vai ficar leve para todo mundo. Todo mundo está fazendo a mesma força. Todo mundo está ali, eita, todo mundo está suando junto.
Entende o quão importante é a unidade, a comunhão, o se relacionar? Você não vai conseguir construir uma família bem-sucedida, uma família feliz, com um sozinho na família. Um está ali e os outros vai lá pai, vai lá mãe, isso aí, vai lá maridão. Você é forçudo, né? Não, é a família toda. Vamos construir? Então vamos junto. Vamos ajudar? Então vamos todo mundo. Vamos apoiar o outro? Então vamos apoiar todo mundo. Isso é ser igreja. Isso é ser isso daqui. É isso. É a gente ouvir, é a gente tirar tempo. É a gente parar pelo outro. É a gente saber que o outro não está bem. E a gente está ali pelo outro. Dá um abraço. Falar, você é especial. Ai, que bom que você veio hoje. Eu estava com saudade. Entende? São coisas pequenas, gente, mínimas. E que pode transformar a vida do outro. Por isso, quando você se sentir sozinho, se reúna com o corpo de Cristo. Ou quando você souber que alguém não está bem, convida essa pessoa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos dar uma volta. Vamos para Rio do Sul tomar um sorvete. Meu Deus, Rio do Sul é muito longe. Sabe? Isso é bom. Jesus, ele passava mais sentado à mesa, mais tempo sentado à mesa e conversando com os discípulos do que ele, vamos, agora eu vou ensinar um mandamento para vocês, uma parábola para vocês. Fantástica. Anota aí, Mateus. Não, eles eram para conversar, eles viviam juntos, eles compartilhavam a vida juntos. Isso é bom demais. E quando a gente está aqui, a gente se sente sozinho? Não. A gente sabe que a gente tem pessoas ao nosso lado. Eu sei que Deus está comigo, mas eu sei também que o corpo de Cristo, a igreja está comigo. Eu sei que eu posso contar com pessoas também. Isso é bom demais. Minhas 2 dicas para vocês, para nós. E vamos orar. Que eu estou passando a hora. Sabe que essa semana, eu não sei o que você vai enfrentar. Eu não sei o que a gente vai enfrentar essa semana. Se tem uma coisa que eu aprendi no último ano, é que em minutos a tua vida pode mudar completamente. Sabe? Em um dia, ela pode fazer assim, ó. E aí aquilo que você achava, poxa, vamos, planos e sonhos, às vezes você não tem. E aí? O que você faz? Só que sabe, compreender e trazer à memória e ouvir o Espírito nos dizendo, Deus é com você, é importante demais. Porque quando você enfrenta esse momento, quando você enfrenta um momento difícil na sua vida, e aí você para e você deixa o Espírito falar com você, aquilo vai mudar a sua perspectiva. Aquilo vai mudar o rumo, quem sabe, da sua vida. Por isso, eu oro para que nós venhamos ouvir o Espírito. Para que durante a sua semana você ouça o Espírito. Para que se em algum momento da sua semana você tiver o pior dia da sua vida, tiver o pior momento da sua vida, você venha ouvir o Espírito. É muito fácil ouvir o Espírito quando a gente está feliz.
Quando a gente está bem. Quando a nossa família está bem. Mas e quando a gente não está bem? E quando alguém da nossa família está doente? E quando a gente perde alguém? É aqui que a gente vai ouvir a voz. É aqui que a gente precisa ouvir a voz. Deus, Ele é Deus para os dias bons, mas Ele é muito mais ainda para os dias ruins. Porque quando o dia é ruim, aí que eu vejo a bondade dEle. Se só fosse bom, se todos os dias da sua vida só fossem bons, você não iria ver a bondade dEle. Mas quando o dia é aqui, ó, aí você vê a bondade dEle. Sabe? A bondade dEle é sobre você. Deus, Ele é com você. Deus, Ele é conosco. Deus conosco. Pai, nós te agradecemos por esse imenso amor, por essa imensa bondade. Como nós somos gratos por isso. Obrigado pelo privilégio de nós termos acesso novamente a você. Nós temos um privilégio enorme. É bom demais ter acesso a um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso, um Deus que se importa com todos os nossos medos, as nossas dores. Obrigada por isso. Obrigada por vir até nós. Obrigada por nos encontrar. Obrigada por nos trazer o alívio, a paz, o refrigério. Obrigada por mudar as nossas perspectivas. Obrigada por nos dar uma vida nova. Que durante essa semana, nós, a igreja, o teu corpo, o corpo de Cristo, que nós venhamos ouvir aquilo que o Espírito Santo irá nos lembrar. Que nós venhamos ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito. Para que nós venhamos ouvir o quanto nós somos amados, favorecidos, filhos e filhas de Deus. Obrigada por isso, Jesus. Que o amor entre nós venha a crescer uns pelos outros. Que nós venhamos ser mais piedosos, que nós venhamos ouvir mais o nosso irmão, que nós venhamos amar mais, nos doar mais, servir mais os nossos irmãos. Que nós venhamos de fato viver pelo outro. Obrigado por essa comunidade, obrigado por essa igreja, obrigado por esse momento, por esse ambiente. Nós somos gratos por isso. Isso tudo é consequência do teu amor, consequência daquilo que você tem feito nas nossas vidas. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. E nesse mesmo espírito que vocês ouviram essa palavra, que receberam essa ministração, o mesmo coração agradecido, o mesmo coração adorador, nós queremos partilhar nesse momento a ceia. Nós queremos compartilhar nesse momento os elementos da ceia com cada irmão, o partir do pão. A igreja primitiva, a igreja que nasceu adorando a Cristo, exaltando a esse Cristo, diz que eles se reuniam diariamente e partiam o pão entre os irmãos. Nós estamos aqui todo sábado, reunidos como igreja, e entendemos que nós precisamos e temos essa necessidade de partir o pão, de compartilhar o pão entre os nossos, de adorar esse Jesus, de louvar e bendizer a tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E nessa noite Ele te convida, mais uma vez, a celebrar a Ele, fazer em memória dEle, fazer em memória daquilo que Ele fez por você e por mim. Fazer em memória daquilo que Ele renunciou lá naquela cruz.
renunciou a vida dele, renunciou o trono, renunciou todas as coisas, se fez pecador por nós, para que hoje nós pudéssemos dizer: nós fizemos parte desse reino, nós somos filhos desse Deus amado, desse Pai amado. E com essa mesma alegria e com essa mesma convicção, nós podemos declarar: nós somos filhos, somos parte desse reino, por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo dele. E nesse mesmo espírito, você que aí está enfrentando, quem sabe, uma dor, uma enfermidade, quem sabe você enfrenta uma luta, uma batalha aí dentro do seu coração, dentro da sua mente. Esse é o momento de você se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio naquilo que foi conquistado na cruz por mim, eu creio naquilo que tu conquistaste pela minha vida, e eu tomo posse dessa conquista, eu creio. E é esse momento, queridos, não podemos comer o pão e tomar do cálice simplesmente porque é a ceia. Não, você tem que crer naquilo que isso aqui produziu pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos orar nesse momento, agradecendo, adorando, entronizando o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Pai, nós colocamos diante da tua presença, Senhor, os elementos da ceia. Colocamos diante da tua presença, Senhor, essa partícula de pão, esse suco, Senhor, que representa o teu sangue. E nós declaramos com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento que nós cremos no teu sacrifício perfeito, que nós cremos que foi consumado, assim como tu declaraste, está consumado. E ali foi toda a enfermidade, ali foi a morte eterna, ali foi, oh Deus, tudo aquilo que nos trazia culpa, condenação. Nós declaramos esse momento, Senhor, que nós acreditamos nisso. Cremos que somos sarados, cremos que somos redimidos, cremos que somos justificados, cremos, acreditamos nisso. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és suficiente